Senhoras e senhores, muito boa tarde. Com satisfação que o Sistema FEComércio recebe a todos para o 4º Congresso Estadual de Relações Sindicais e do Trabalho, evento este que é promovido pela FEComércio e conta com o patrocínio do Sicredi, TCS Sistemas para Gestão, Sindilojas Caxias do Sul, Sindiatacadistas e Sinfac RS. Conta com apoio do TRT4, Amata 4, ESA OAB, Satergues, Agetra e Prefeitura de Torres. Iniciando a programação desta tarde, teremos o painel O Direito do Trabalho em Evolução. Gostaríamos de convidar aqui ao palco, para ser o coordenador deste painel, o advogado Dr. Gustavo Guimarães. Para falar da Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nos contratos de trabalho, convidamos o painelista Dr. Osmar Paixão Cortes, ele que é advogado. E sobre a análise constitucional dos novos modelos de jornada de previstos na Lei 13.467/17, quem falará é o ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos, a quem recebemos com muita honra aqui no nosso Congresso. Informamos aos senhores que perguntas poderão ser direcionadas aos nossos painelistas através das nossas assistentes de sala. Passo, então, a coordenação dos trabalhos ao nosso mediador, Dr. Gustavo Guimarães. Muito boa tarde a todos. Já um pouquinho avançado da hora, então, sem muitas delongas e os agradecimentos já prestados, eu renovo aqui a FEComércio, ao SESC, ao Dr. Ibrahim e ao Dr. Bom pela organização do evento. E de pronto passar para a palestra inicial da nossa programação com o Dr. Osmar Paixão Cortes, tema O Direito do Trabalho em Evolução, Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nos contratos de trabalho. O Dr. Osmar é pós-doutor em Direito pela UERJ, doutor em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito e Estado pela UNB, professor do mestrado do IDP do Distrito Federal e advogado. Dr. Osmar, fique à vontade. Obrigado, Gustavo, ministro Alexandre. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse honroso convite na pessoa do Dr. Luiz Carlos Bom, do Dr. Eduardo e do Dr. Gustavo. É uma satisfação muito grande estar aqui para tratar de um tema que eu costumo dizer que ele lembra um pouquinho, eu pelo menos tenho essa ideia, de quando a pessoa vai casar, né? Porque marca o casamento com uma antecedência muito grande e acha que nunca vai chegar, né? E aí, quando faltam alguns meses, fica aquela coisa, meu Deus, vai chegar, falta isso, falta aquilo outro, falta aquilo outro, e aí o dia chega, né? Então, quando se marca, chega. E o que acontece com essa lei é isso, quando se marca uma data, chega. A medida provisória, ela postergou um pouquinho a entrada em vigor. Então, nós temos aí, agosto do ano que vem, nós temos um ano e pouquinho para a entrada em vigor dessa nova legislação, da Lei 13.000... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Pronto, 13.709, de 2018, que veio, e o Brasil, nesse ponto, vai passar a ser dos países mais avançados em termos de legislação. Basta a garrafinha, não me atrapalhar aqui, obrigado. Ele vai passar a ser dos países mais avançados em termos de legislação sobre o assunto, né? A legislação ela teve inspiração na legislação europeia sobre o assunto, e é curioso reparar, ela cria tantas coisinhas, tantas obrigações e tantas necessidades de ajustes, apesar de, no contexto, ser relativamente simples, mas são tantos pequenos detalhes que, lá na Europa, inclusive, uma recente pesquisa agora, ela demonstrou que menos da metade das empresas, e eles já estão com a legislação já há um tempo, menos da metade das empresas estão totalmente ajustadas. Mas eu não sei quem recentemente
entrou em algum site para fazer alguma compra ou para fazer alguma reserva na Europa, já se observa nítida mudança, né? Então, a pessoa tem que dar de acordo com relação ao armazenamento de dados, etc. Por quê? Porque a legislação ela é muito ampla, né? Ela atinge não só contratos de trabalho de prestadores, relação entre empresas, mas também, principalmente, relação com o próprio consumidor. Então, não tínhamos uma regulamentação exaustiva, agora nós temos essa regulamentação exaustiva, que é necessária. É necessária por quê? Porque num mundo dependente cada vez mais da transferência de dados, do armazenamento de dados, é importante, até para a segurança das relações, que se tenha uma legislação exaustiva, uma legislação que se preocupe em colocar o país como um país seguro em termos de armazenamento, trânsito de dados, transferências, etc. E há inúmeros impactos nos contratos de trabalho em 3 momentos: no momento pré-contratual, no momento contratual e também ao fim do contrato de trabalho, onde eu vou chegar. Só para facilitar, eu anotei alguns pontos que me pareceram relevantes para passar rapidamente, antes de entrarmos especificamente na questão do contrato e dos impactos no contrato de trabalho. A lei, ela regula tudo, toda a proteção de dados, e ela estabelece inúmeras regras com relação à coleta, tratamento, armazenamento, etc., até para a exclusão dos dados, a regulamentação específica. Ela se aplica ao âmbito público e privado, qualquer empresa é afetada, ela é muito principiológica, eu vou referir em seguida os principais princípios, e ela cria um respeito muito grande, e cria um certo poder para o cidadão, para o próprio empregado, que é fundamental, como eu disse, para o desenvolvimento econômico, e ela é muito focada, aí é que há uma preocupação muito grande por conta das empresas, na questão da responsabilização pela falta de preenchimento dos requisitos contratuais, etc., gerando não só multas elevadas para as empresas, mas responsabilidade solidária para empregados da empresa que lidem com os dados se houver algum tipo de falha. Antes também de entrar na questão específica do contrato de trabalho, eu anotei algumas diretrizes básicas, e o material está disponível para quem tiver curiosidade. Ela afeta qualquer tipo de atividade que envolva a utilização de dados pessoais, incluindo tratamento na internet, consumidores, empregados, por exemplo, formulários online, dados pessoais que são armazenados, dados contratuais, dados relacionados à saúde, etc. O consentimento, muito embora ele não seja o único elemento que autorize o tratamento de dados, ele é importantíssimo, porque fora do consentimento eu tenho o interesse do controlador, e aí eu costumo dar como exemplo, por exemplo, a empresa ela vai negociar um plano de saúde, talvez melhor para ela, menos oneroso, ela pode, anonimizando os dados, ela pode passar para a operadora para negociar. Então, dependendo do interesse, até a questão de inteligência artificial, a empresa ela tem uma série de dados, ela pode, de forma anônima, utilizar aquilo para transitar com os dados, e também tem interesse público, etc. e tal, mas o consentimento ele é fundamental, eu chego lá depois. Há necessidade de registro de todas as atividades de tratamento de dados, porque a empresa pode ser demandada a qualquer tempo para atestar a segurança e demonstrar os dados. Avaliações periódicas pela autoridade que foi criada de proteção de dados, ela pode também ser demandada, e ela cria amplos direitos para quem fornece os dados. Então, quem fornece os dados pode, a qualquer momento, exigir uma demonstração, exigir relatórios de como os dados dela estão sendo cuidados, se estão seguros e como estão sendo tratados e para que finalidades estão sendo utilizados. Tem também uma parte de dados sensíveis, que são dados relacionados muitas vezes a crianças, ou dados muito pessoais, como dados, por exemplo, relacionados à saúde do empregado, a determinadas metas, etc., são dados sensíveis. Se aplica a todas as empresas estrangeiras, aliás, já se aplicava, porque a legislação internacional já tinha também essa amplitude, e ela traz elevadas sanções, como eu já referi aqui rapidamente, as multas podem chegar para a empresa imediatamente até 50 milhões de reais, mas, além disso, a legislação ela adentra em questões até processuais, sobre inversão de ônus, etc., e ela expressamente cria responsabilidade solidária para aquele setor ou pessoas da empresa que
tratem os dados. Então, é uma questão muito séria, porque não só a multa, mas também multas diárias e responsabilidade solidária. Alguns princípios importantes, eu anotei também para contextualizar, né, o princípio da transparência. Os titulares dos dados podem ter acesso a qualquer momento, um livre acesso aos dados. A responsabilização, como eu falei, aquele que gerir mal, ou se eu tiver alguma falha por parte da empresa, ela vai responder. A adequação, eu tenho que mostrar para que fim que eu tenho os dados. Proteção ao usuário, né? O usuário ele tem que ter os dados amplamente protegidos. Finalidade e a necessidade. Eu não posso ter dados a mais do que efetivamente eu preciso armazenado no meu banco de dados. Ainda antes de entrar na questão central, algumas definições importantes que é bom a gente ter em mente para tratar do assunto. O que é o dado pessoal ao qual se destina principalmente a lei? É qualquer informação que identifique diretamente ou torne identificável uma pessoa natural. Então, nome, CPF, profissão, endereço. Por exemplo, o que é um dado sensível, que são aqueles que demandam uma preocupação ainda maior? Registros sobre raça, opinião política, crenças, dados de saúde, características genéticas e biométricas, por exemplo, dados de adoecimento, dados relacionados a qualquer coisa de saúde. Então, o empregado que tem um quadro depressivo, anotações médicas, fichas médicas, esses são dados sensibilíssimos, que têm que ser mais protegidos ainda, e o consentimento tem que ser de forma mais clara ainda, eu chego lá. Tratamento, o que é o tratamento? O tratamento é toda operação realizada com os dados pessoais, como coleta, produção, vejam a amplitude, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, transferência, modificação, difusão e avaliação. Controlador, quem é o controlador? O controlador, em geral, é a própria empresa, porque ele é o quê? É a pessoa natural ou jurídica a quem compete as decisões maiores referentes ao tratamento de dados. Então, se um determinado empregado é empregado da empresa A, aquela empresa A princípio, ela é a controladora, porque ela é que vai tomar as decisões maiores com relação aos dados. Operador, e tanto o controlador como o operador, como agentes, eles expressamente têm responsabilidade solidária, dependendo da forma como utilizarem os dados. O operador, quem é? É a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Em geral, vai ser o setor da empresa a quem vai ser delegada essa função de tratamento de dados. E, por último, o encarregado. Né? A figura do encarregado, muito embora a legislação não trate de forma tão clara da responsabilização dele, mas ele é uma figura central, porque qualquer deslize com relação ao encarregado, eu posso ter as sanções da mesma forma, principalmente com relação à empresa. Então, quem é o encarregado? O encarregado é quem faz a interface do controlador, titulares e autoridade. Então, ele, a princípio, seria a pessoa física que vai ter o nome divulgado, ou no site ou na intranet da empresa, que vai ser aquele responsável por receber reclamações, tirar dúvidas, vai ser aquele imediato que vai lidar com o público que é dono dos dados. Tá? E a medida provisória, ela veio a alterar, num pequeno detalhe. Pela redação original, seria apenas a pessoa física. A medida provisória disse que pode ser também uma pessoa jurídica, surgindo aí agora um debate, se eu não posso ter essas etapas, inclusive, terceirizadas, se eu não posso ter alguma empresa que passe a gerir os dados para mim e que eu não tenha um responsável interno, mas que eu tenha, eventualmente, uma empresa que seja encarregada de responder à autoridade estatal, que seja quem vai responder. Fulano quer saber aonde estão armazenados os dados, ou ele quer saber quais dados que estão armazenados, ou ele quer ter acesso ao prontuário dele, à relação de adoecimentos, etc., de faltas, ponto, etc. Essa vai ser a pessoa demandada, e agora pode ser também, essa pessoa imediata, ela pode ser também pessoa jurídica pelas alterações recentes da medida provisória. Outras definições importantes, por fim, é o consentimento, que é fundamental, é a manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica. Muito embora, repito, eu tenha uma, duas ou três hipóteses a mais que autorizem
o tratamento de dados que não seja o consentimento ela é a chave mestra que dá segurança para quem armazena e trata dados. Então, o consentimento, no nosso caso, das relações do trabalho, do empregado, eu vou chegar lá, ele é fundamental para se ter uma segurança. Uso compartilhado de dados, né, comunicação, difusão, transferência, etc. Relatório de impacto. O relatório de impacto é muito ligado à tecnologia da informação, né? A tecnologia, o pessoal de TI, ele tem que estar preparado para demonstrar que existe uma segurança, tanto do ponto de vista de rotinas, quanto do ponto de vista de softwares de armazenamento, que não são sistemas vulneráveis. Então, eu tenho que ter a possibilidade de gerar relatórios que mostrem, com uma certa periodicidade, a segurança daquela informação guardada, sob pena, repito, de, por ser uma infração, eu sofrer aí multas e, enfim, outras certas consequências. Exemplos de dados, né, que eu já referi, mas só para repassar de novo, são dados relativos a cadastros pessoais, acesso a sistemas, senhas, pesquisas e opiniões, relativos também à produtividade, são dados que ficam armazenados e que se tem que ter um cuidado também com eles. E aí, chegamos na questão principal, que eu queria trazer aqui alguns pontos para a reflexão dos colegas, que são os impactos nas relações do trabalho, feito esse contexto. Eu coloquei aí primeiro a fase pré-contratual. Tá? Por quê? Porque a legislação ela já cria obrigações e preocupações para uma fase anterior à celebração do contrato de trabalho, que eu coloquei fase pré-contratual. Aonde está esse problema? Na seleção. Tá? Nós sabemos que, pela legislação, antes mesmo dessa legislação entrar em vigor, a gente sabe que discriminação, ela, seja pela principiologia ou por determinadas regras, eu tenho que ter um cuidado muito grande, hoje, já não tão recente, mas com a busca e o oferecimento de vagas de emprego. Então, aquela velha questão que já surgiu tanto, boa aparência, etc. e tal, a legislação, mais uma vez, ela se preocupa com isso. Por quê? Porque ninguém pode ser discriminado por conta dos seus dados. Então, raça é um dado, sexo é um dado. Então, eu não posso sofrer nenhum tipo de discriminação, sob pena de, já numa fase pré-contratual, eventualmente, eu ter um problema de descumprimento da lei e sofrer as sanções. Então, a primeira observação que eu faço, não discriminação com base nos dados pessoais. Então, vou contratar um cuidador, então eu preciso que seja cuidador ou cuidadora, ou aquela velha questão, homem ou mulher, né? Eu tenho que, se for essencial, uma cuidadora para uma senhora de 90 anos, ela não quer um cuidador. Se eu precisar fazer alguma certa especificação, eu tenho que justificar para mostrar que aqueles dados que eu estou recebendo não são dados que podem levar a uma discriminação no processo seletivo. Então, toda a cautela que já existia ao se oferecer o emprego, agora é maior ainda, porque, com base nos dados, não se pode ter nenhum tipo de discriminação. Outro ponto, solicitação apenas dos dados necessários. Então, se a pessoa vai fazer uma entrevista, se a pessoa entrega um currículo, preenche algum formulário, eu tenho que evitar ao máximo os dados que não sejam importantes para aquela seleção. Então, se a pessoa vai preencher um formuláriozinho, marcando X, ou especificando coisas demais, sobre rotinas dela, fora da empresa, etc. e tal, é bom evitar isso, porque eu tenho que sempre ter essa ligação com apenas a essencialidade dos dados eu posso exigir e guardar. Cuidado na utilização posterior de dados, né? Isso é muito comum. Então, eu abro um processo seletivo para milhares de pessoas e recebo ali 2, 3 mil currículos. Algumas empresas, até para análise interna, elas usam aqueles dados depois para conhecer o perfil de quem está procurando um emprego, até para análise de mercado, análise de procura de emprego, enfim, por uma série de fatores. Então, eu recebo 3 mil currículos e eu pego aqueles currículos e deixo armazenado e uso aqueles dados para fazer uma divulgação. Então, olha, ainda que seja interna, olha, nós tivemos 3 mil currículos, o perfil era o seguinte, mulheres tantas e tal. Lidar com esses dados depois, se eu for lidar, é importante que eu tenha o consentimento de quem
vá procurar um emprego, para dizer, olha, está entregando o currículo e os dados aqui, se for o caso, os dados aqui preenchidos ou fornecidos poderão ser utilizados para tal e tal finalidade. Finalidade de pesquisa de mercado, finalidade de pesquisa de salário, finalidade de... Enfim, eu tenho que especificar se eu for guardar aqueles dados. Armazenamento de currículos, isso também é muito comum. Não é porque se faz um processo seletivo hoje, se recebe uma série de currículos, eu tenho apenas 2 vagas, eu guardo aqueles currículos. E aí, daqui a 6 meses, eu preciso contratar mais gente, e aí, para não ter necessidade de abrir, publicar, etc., divulgar em rede social, eu aproveito currículos que estão lá guardados há 1 mês, 2 meses, 1 ano, e chamo aquelas pessoas. Se eu for armazenar currículo, eu tenho que ter, no momento da entrega do currículo, especificado que aquele currículo poderá ser armazenado para eventuais entrevistas e seleção futura. E também transferência de currículos. O que é isso? É muito comum, principalmente em grupos, quando se tem mais de uma empresa. Eu chego lá, tenho 3 empresas, e aí o processo seletivo é em uma só, mas apareceu um sujeito tão bom, quer dizer, não era para advogado, era para secretária, mas chegou um advogado tão preparado, um bacharel tão bom, que eu falei assim, puxa, eu vou aproveitar na outra empresa, né, do grupo que está precisando de um advogado iniciante, então eu vou transferir esse currículo para lá e o responsável daquela empresa vai ligar. Se eu for transferir para outra pessoa, ainda que seja do mesmo grupo, eu tenho que ter o consentimento no momento que o currículo é entregue. Então, nessa fase pré-contratual, vamos chamar assim, de seleção, é muito importante, quando eu receber, a partir do ano que vem, currículo e informações, que a pessoa dê o de acordo dela, seja com relação ao armazenamento, seja com relação à utilização posterior, seja com relação à eventual utilização dos dados para determinado fim. E aí a gente chega na fase chamada, que eu coloquei, contratual. Tá? Aí eu chamei a atenção para uns pontos. Primeiro, cláusulas sensíveis do contrato de trabalho. Nós sabemos que no contrato de trabalho há várias cláusulas que podem ser enquadradas naquele conceito que eu coloquei aqui de dados sensíveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma cláusula muito específica no empregado de alto nível, é uma cláusula de não compete, por exemplo. Ou se eu tenho, por exemplo, uma especificação de um bônus muito detalhado, ou uma proteção especial individual do emprego, que o diferenciam daquele empregado normal. Essas cláusulas sensíveis, elas envolvem dados além dos dados básicos. Elas têm uma previsão muito específica. Então, eu tenho que ter um cuidado maior ainda, eu chego lá onde, quando eu for lidar com esses dados. Da mesma forma, eu coloquei mais para baixo a questão da saúde do trabalhador. Nós sabemos que há um registro na empresa, quer dizer, não só de faltas e tal, mas de apresentação de atestados. Hoje em dia, a questão da depressão é uma realidade, atestados de depressão. Então, são dados que vão além daqueles dados normais. Então, se eu tenho um cadastro de dados de um adoecimento, de depressão, de algum quadro muito específico relacionado à saúde do trabalhador, esse é um dado também sensível, com relação ao qual se tem que ter um cuidado maior ainda, especificando não só, por exemplo, o consentimento, mas deixando muito claro que quem é o responsável por lidar com aqueles dados, quem na empresa é o responsável e como aqueles dados vão ser utilizados, porque são dados que podem expor. Também dados relacionados a pesquisas na empresa. Então, eu faço uma pesquisa de ambiente organizacional, de clima organizacional, por exemplo. Quando eu recebo essas informações, se elas são informações que podem ser ligadas àquela pessoa, são opiniões, também são dados sensíveis. Então, com relação a esses dados sensíveis, eu tenho que ter uma preocupação maior ainda, e aí depois eu dou a sugestão. Por quê? Também plano de saúde, seguro, gestão de folha, etc. Muitas vezes, nesses casos, eu tenho a transferência de dados a outros. Eu tenho a transferência de dados para terceiro. Então, eu entro numa outra sensibilidade, que não é apenas demonstrar por meio de relatórios, por meio de segurança, por meio de normas internas, como eu estou protegendo aqueles dados, o consentimento e como eu disponibilizo aqueles dados em termos de transparência. Eu estou indo além, porque eu estou transferindo os dados para uma outra empresa. Então, isso gera um cuidado maior, porque para eu transferir os dados para outrem, eu tenho que ter também a certeza de que quem recebe aquele dado está adotando as práticas necessárias conforme a lei. Então, para quem eu transfiro os dados, então eu transfiro, por exemplo, a minha gestão de folha, ela está recebendo, aquela empresa, ela está recebendo todos os meus dados.
relacionados aos meus empregados. Então, quando eu transfiro, eu tenho que me certificar que aquela empresa também está cumprindo a lei, ou seja, ela tem que ter possibilidade de gerar relatório de impacto, ela tem que ter uma segurança demonstrada nos manuais internos, nas normas internas, de como está tratando aqueles dados, e ela tem que ter o responsável pelo recebimento dos dados, ela tem que ter controlador, operador, etc., da mesma forma que eu, e eu tenho que controlar isso, porque eu estou transferindo os dados, seja para a operadora, seja para quem gere a folha. Dados aos sindicatos. Tá? Muito embora, por regra, eu tenha ali uma obrigação ou convencional ou legal, mas eu acho mais prudente, nesse caso, também se trabalhar com o consentimento nos aditivos que, provavelmente, muitos farão para se ajustar à lei, dando o consentimento do que eu vou transferir. Como eu vou ter que pegar o consentimento com relação a dados de plano de saúde, dados de gestão, etc., é importante eu ter o consentimento também avisando o empregado, dando a manifestação inequívoca dele de ciência, de que ele sabe que os dados dele, mensalmente, vão ser transferidos para o sindicato tal e tal e tal. É importante, por quê? Porque, por extrema cautela, como o consentimento ele é uma das balizas fundamentais da lei, para não entrar em discussão, mas vem cá, transferiu isso porque era obrigação convencional, legal, mas transferiu alguma coisa a mais. Então, é importante eu especificar o porquê e o que eu estou transferindo para o sindicato. Questão de terceirização, que é uma realidade, nós sabemos. Essa relação, como eu estava falando, por exemplo, de plano de saúde ou gestão de folha, da terceirização no sentido amplo, da mesma forma. Eu lido com dados de empresa, se eu sou uma empresa terceirizada, eu recebo dados de outros, e se eu sou uma empresa que está contratando uma empresa, sou uma empresa tomadora de serviço, eu diariamente estou lidando com o dado do outro, né, ou vice-versa. Então, eu tenho que ter também todas as cautelas em fiscalizar aquela empresa. Então, aquilo que se fiscaliza hoje com muita naturalidade. Vem cá, a empresa que eu contratei, ela está recolhendo o INSS? A empresa que eu contratei, ela está com ações trabalhistas? A empresa que eu contratei, ela está pagando devidamente? Para eu ter acesso a essas informações, eu vou precisar, não só no meu contrato com a empresa, ter a previsão, mas eu vou ter que ter a certeza de que aquela empresa ela está agindo corretamente e que ela está cumprindo a legislação sob pena, eventualmente, de eu ser afetado. E a questão dos dados biométricos, que também é uma realidade, até, em certa medida, por imposição legal. Então, o empregado ele é obrigado, por conta do registro de ponto, a registrar, né, o seu dado biométrico, e aquilo fica armazenado na empresa. Esse é um dado pessoal e até sensível, o dado biométrico. Então, com relação aos dados biométricos, a princípio não se precisaria ter um consentimento, mas, como muitas vezes se usa aquele dado não apenas para o registro de entrada ou saída, mas eu registro internamente na empresa. Então, se o sujeito, a hora que ele saiu de um setor para o outro, fora da hora de almoço, o que ele fez de rotina, eu estou indo além de um simples registro de ponto. Então, na hora da coleta do dado biométrico, eu tenho que ter a ciência do empregado de que aquele dado biométrico que está sendo colhido será colhido para fim de registro de ponto, mas também para o monitoramento da rotina dele dentro da empresa. Quer dizer, que horas que ele saiu de uma máquina, que horas que ele saiu do setor, que horas que ele foi, porque isso é muito comum, eu tenho uma catraca em cada lugar, muitas vezes. E isso sai, muitas vezes, do registro de ponto daquela necessidade legal. Então, com relação aos dados biométricos, é importante eu ter esse consentimento se eu utilizo além do controle de ponto. E aí eu não coloquei aí, mas refiro aqui para os senhores, antes de entrar nessas, digamos assim, sugestões que eu poderia dar, ideias, a questão do fim do contrato. Né, eu tenho, muitas vezes, por obrigação legal, e a legislação autoriza isso, que guardar por determinado período, 5 ou 10 anos, enfim, se eu preciso ter os dados do empregado, porque ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, né, então eu preciso ter o registro, mas eu não posso guardar por tempo indefinido. Então, o empregado é importante que isso esteja previsto, que os dados vão ser armazenados por 10 anos. Depois de 10 anos, os dados são anonimizados, por exemplo, só para fins internos, etc., mas essa guarda indeterminada dos dados, é importante que eu tenha, eventualmente, o consentimento, exceto, óbvio, para uso em obrigações legais. Então, aqui, a última coisa, antes das sugestões do que fazer, é a questão do consentimento. Como eu disse que o consentimento ele é fundamental, uma pedra fundamental da legislação, e ela se preocupa muito com isso, quando eu for pegar o consentimento do empregado, provavelmente em aditivos que vão ser feitos no ano que vem,
a legislação ela se preocupa em dizer, primeiro, ele não pode ser viciado. Tá? Segundo, ele tem que ser feito numa cláusula separada. Então, eu não posso colocar no meio de uma cláusula, eu tenho que ter o consentimento de uma forma destacada, justamente porque, para o empregado não eventualmente ser ou dizer que foi ali enganado ou que não sabia o que estava assinando. Tanto que a legislação ela fala que, por escrito, de preferência, deve ser dado o termo de consentimento do empregado. Sendo em separado e estando ali por escrito, é importante para dar essa segurança e especificar a finalidade do tratamento, principalmente para dados sensíveis. Então, eu tenho que dizer, eu, empregado tal, pelo presente termo aditivo, dou o meu consentimento expresso de utilização dos seguintes dados biométricos, tal, para a finalidade tal, exclusão dos dados, etc. Eu tenho que especificar e ele tem que assinar num termo em separado, provavelmente no aditivo, repito, para dar aí uma segurança para a empresa. Aí a gente chega no que fazer. Né? Estamos aí quase que às vésperas, um ano e pouquinho para a entrada em vigor da lei, e aí o que fazer, então? Eu costumo falar que são 3 etapas que as empresas já podem, inclusive, começar. Né? O TI e o RH são realmente os mais afetados. Tá? Mas o que são essas etapas, no meu entender? Primeiro lugar, e isso pode ser feito a qualquer tempo, é a análise das rotinas. Eu tenho que analisar a minha rotina na empresa, como eu tenho que me conhecer, porque muitas vezes é difícil, naquele dia a dia, eu parar e procedimentalizar, estruturar como que eu estou lidando com os dados. Então, análise das rotinas internas. Segundo lugar, segurança da informação. Eu tenho que ter cada vez mais essa preocupação em não só ter um sistema que seja inviolável ou que seja muito seguro, mas ter um sistema que possa demonstrar a segurança. Então, ele precisa ser apto a gerar relatórios periódicos, ou quando houver a demanda, demonstrando o porquê como que é estruturado, qual tipo de software, qual tipo de gestão, etc., quem lida com aquilo, etc., quem é o responsável. E o terceiro ponto é o ajuste dos contratos. Né? O terceiro ponto, que aí eu acho que é o menos oneroso, porque ter um sistema seguro e análise de rotina talvez demandem um trabalho inicial maior. Depois é ajuste dos contratos, porque, invariavelmente, se eu quiser, e em tese a autoridade nacional, nesse ponto a legislação já está valendo, eu tenho que ter uma preocupação em já me ajustar, porque a autoridade imediatamente ela já poderá agir no ano que vem, eu tenho que, invariavelmente, ter ajuste nos contratos pela celebração de termos aditivos para pegar o consentimento, falar da finalidade e falar da utilização. Além, obviamente, como eu disse, de ter a designação de pessoas ou setores que serão os responsáveis e de como será o procedimento. E aí entra um ponto que eu tenho chamado bastante atenção, desse ponto de governança, que as associações, federações, elas podem ter uma importância e um papel de extremo destaque. Porque eu tenho, muitas vezes, empresas numa determinada região que não tem toda uma estrutura de TI e de RH. Então, o agir das associações e federações ele é muito importante, por quê? Porque as federações e associações elas podem fazer normativos, elas podem fazer guias normativos, e as empresas que não têm condições, elas aderindo àquilo, né, claro, vai surgir um debate, não, eu sou associado de plano, aquilo já adere ou não, mas, enfim, as empresas que são daquela associação, elas podem, com relação à rotina, utilizar o que a federação recomenda. Então, a federação recomenda que os dados sejam tratados da seguinte forma, tal, fazer uma recomendação, e as empresas associadas, ou que expressamente façam uma adesão àquilo, elas já têm um certo ponto de segurança, quer dizer, eu já tenho uma rotina, depois eu vou me preocupar com o quê? Com o meu TI. Pronto, e ajustar um outro contrato, tal, mas eu tenho uma rotina que é muito importante eu ter essa descrição de como os dados serão utilizados. Então, as associações, elas têm essa importância, ganham essa importância também, porque elas podem fazer essa normatização geral, por meio da qual depois haja a adesão das empresas, principalmente das empresas menores. Conscientização de todos que lidam na empresa, principalmente com relação às altíssimas multas diárias e multas de 50 milhões e responsabilização solidária das pessoas. O consentimento, como eu falei, é fundamental que eu pegue no aditivo do contrato. Como eu vou fazer o aditivo, é importante também eu aproveitar e ter um ok com relação à transparência, ou seja, como eu utilizarei aqueles dados. Então, eu tenho os dados biométricos para esse, para aquele fim.
previsão de responsáveis e sanções nos contratos. Eu tenho que ter especificado o setor da empresa que lidará, o nome do responsável que lidará, e aquilo deve ser divulgado na intranet ou na internet da empresa, para justamente facilitar o acesso de quem quiser ter a informação. Evitar vazamento. Então, sistema e colaboradores, né, a comprovação de segurança, que eu estava falando de relação entre as empresas, eu tenho que fiscalizar que a empresa que está contratando comigo está adaptada à legislação. Revisão dos contratos, né, eu coloquei uns pontos apenas, dados apenas necessários, especificação da utilização de dados, consentimento para qualquer armazenamento e transferência. Controle dos fornecedores e prestadores que recebem os dados, como eu disse, né, eu tenho que me preocupar com isso também. O não armazenamento desnecessário de currículos, consentimento para armazenamento, como eu falei. Dados sensíveis da saúde do trabalhador, que todos administram, cuidado maior ainda com relação a esses dados, a segurança, a transmissão, etc. Então, se eu vou negociar um plano de saúde diferente, o ideal é que eu consiga anonimizar aqueles dados, que eu tornar os dados anônimos para transmitir, porque se eu transmito os dados de saúde dos meus empregados para uma empresa para fazer uma cotação, eu estou incorrendo numa violação da legislação. Então, ou eu torno os dados anônimos, ou eu tenho que ter o consentimento do empregado para isso. E a questão da terceirização também, que é uma realidade que eu falei, que é essa relação entre as empresas. Então, dentro do meu tempo, eu queria que ficasse como, então, recado. Muito embora pareça que afeta mais relações de consumo, etc., relações de natureza civil e de consumidor, o impacto da legislação dentro do contrato de trabalho, antes, durante e depois, é uma realidade. O nosso dever de casa de todos, e aí pode ser empresa de 2, 3, 4 empregados, ou a de 1.000, 2.000, 20.000 empregados. Como eu disse, análise de rotinas, investir em segurança, as associações criando rotinas para serem seguidas pelas empresas dentro da legislação e, se possível, antes da entrada em vigor da lei, fazer termos aditivos, pegando o consentimento, falando da transparência e da destinação e forma de utilização de dados, isso para evitar o quê? Como, e é uma realidade, a autoridade, além das sanções, outras, ela pode multar, e isso é dinheiro para o erário, não sabemos ainda como vai ser a postura da autoridade nacional, né, de fiscalização, mas que é uma forma fantástica de arrecadação, está verificando se, numa empresa, eu tenho quantos mil empregados? 1.000 empregados. Cadê os aditivos do contrato pegando o consentimento ou mostrando para que estão sendo utilizados os dados? Não fiz ainda. Multa. Né, até 50 milhões. E isso, a partir do ano que vem, imediatamente já pode ser, até porque a autoridade, em tese, ela já está podendo ser montada, e conselho, etc., para eles estarem armados para o ano que vem. Mas é tudo organizado, com certeza, a imagem do país em termos de proteção de dados, muito embora, repito, na Europa, mais da metade das empresas ainda não estão adaptadas totalmente. Né? Então, não é uma tarefa também tão fácil, até porque o pessoal não tem tanta pressa, mas é importante para evitar, principalmente, os riscos, que se aproveite esse período da vacácio estendida para se fazer esses ajustes sem pressa e sem tantos custos, principalmente do ponto de vista de segurança. Então, com essas considerações, eu agradeço mais uma vez o honroso convite e fico à disposição dos colegas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Osmar. E já passo a palavra agora ao ministro Alexandre Ramos, que vai falar sobre o tema análise constitucional dos novos modelos de jornada de trabalho previstos na Lei 3.467 de 2017. O ministro Alexandre Ramos é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela UFSC, ingressou na magistratura catarinense em 1993 como juiz do trabalho substituto. Em dezembro de 2016, foi promovido a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 4 de abril de 2018. Ministro Alexandre, por favor, fique à vontade. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer empenhadamente o convite que me foi feito pela FEComércio do Rio Grande do Sul. O faço na pessoa do seu presidente,
Luiz Carlos Bon, e também na pessoa do doutor Gustavo Guimarães, meu colega já de atuação na Justiça do Trabalho de vários anos, e já se vão mais de 2 décadas. Eu fiquei impactado, professor Osmar, com as informações. É impactante realmente na vida das empresas brasileiras um desafio dessa magnitude, porque, de fato, a vida está se tornando, ou já se tornou, ou está se tornando ainda muito mais virtual e digital, e os dados já não são guardados em livros, em gavetas, em armários, e isso demanda, de fato, um cuidado adicional. Mas, no Brasil, a gente sempre parte de uma legislação bombástica, vamos dizer assim. Fica claro que a gente parte do pressuposto aqui que as pessoas vão agir com absoluta má-fé. Eu acho que essa é uma cultura nas relações dos cidadãos com o Estado. O Estado sempre parte do pressuposto que as pessoas vão procurar, de alguma forma, lesar os outros ou usar indevidamente os dados, enfim. Se, numa certa medida, isso é verdade, por outro lado, também a gente tem que reconhecer que o Brasil chegou onde está, e isso se dá, de fato, pelo trabalho, pela boa-fé, pela confiança que as pessoas que contratam, trabalham, empreendem, se pautam nas suas relações. Mas, enfim, depois desse susto, mas é importante porque a lei vai entrar em vigor e, de fato, as multas são bombásticas também, né? Nós vamos falar de um tema que não é um tema de uma lei nova para o futuro, mas de algo que já ocorre desde que o trabalho se desenvolve, que é uma certa regulação, ou um modelo de regulação, ou um modelo de jornada, que diz respeito exatamente à disponibilidade de tempo de trabalho que o trabalhador disponibiliza para a empresa. Uma visão histórica panorâmica, a gente vem percebendo que esses limites vão sendo restringidos pela legislação e a partir de, claro, evidentemente, pautas de saúde, de convívio social, familiar, etc. Então, há uma lógica importante nisso. Nós tivemos, talvez nos últimos 100 anos, com o advento do modelo fordista, um modelo de legislação trabalhista que se pautou na rigidez, na inflexibilidade, porque legislação trabalhista e modo de produção estão relacionadas diretamente e devem estar. Não se legisla, não se regulamenta para o vazio, tem que se regular para o mundo concreto. E no modelo fordista, as jornadas eram fixas. O contrato de trabalho era um contrato de trabalho por prazo indeterminado. A produção era massificada e em escala. Então, o modelo se fechava de uma certa forma. Era compatível, era coerente. Acontece que, já nos últimos 40 anos, o modo de produção vem se alterando profundamente. E essa alteração vai se intensificando na medida em que os anos passam e que o impacto da tecnologia acelera esse processo. Então, nós vivemos num momento histórico complicado para quem vive hoje, né? Porque nós temos um mundo que se transforma numa velocidade tão grande que a gente não consegue acompanhar. Sempre se disse que a filosofia é algo que se exerce no final do dia, quando os fatos já passaram, e que você é capaz de analisar o que passou, por que passou, como passou. Mas hoje nem esse tempo do final do dia a gente tem mais. Os dias vão se sucedendo e o mundo passa numa velocidade assustadora. Só que, por outro lado, a gente tem uma legislação ainda que está enquadrada, está formatada por esse modelo fordista, de jornada plena e fixa, como se
a produção, o mundo, o mercado, o comércio não se alterasse com muita rapidez, os contratos por prazo determinado, como se as atividades econômicas fossem sempre daquele modelo duradouro, permanente, eterno, etc. E o mundo hoje se transforma. Então, a legislação trabalhista tem procurado transbordar essa amarra, se flexibilizando, em alguns momentos se desregulamentando, para permitir exatamente que o mundo material, o mundo da vida produtiva, possa, de fato, coexistir e, ao contrário de violentar a legislação, possa com ela se compatibilizar. Então, esse é o desafio. Claro que a vida real é muito mais rápida e dinâmica do que a legislação pode ser alterada, do que a jurisprudência pode ser revisitada, mas isso sempre foi assim, é um dado com o qual nós temos que viver. Acontece que a nova lei caminha nesse sentido, de se relacionar de uma forma mais próxima com o mundo real. E a legislação, advinda com a Lei 13.467, pela primeira vez, reescreveu o DNA do direito do trabalho, reescreveu o DNA do processo do trabalho, também do direito coletivo e, de uma certa forma, incursionou na hermenêutica jurídica aplicada na justiça do trabalho. Primeiro, traz uma matriz mais liberal, validando mais os acordos individuais firmados entre empregadores e trabalhadores, tirando um pouco do trabalhador aquele rótulo de um cidadão incapaz, que não sabe o que está fazendo, que sempre é enganado, que desconhece a legislação. A gente sabe que isso não é verdade, pelo menos na grande maioria dos trabalhadores, isso não é verdade. As pessoas hoje são esclarecidas, têm acesso à informação e discutem, enfim. No direito coletivo, nós estamos no meio de um caminho, que é o caminho para uma liberdade sindical plena, e quando a gente está no meio do caminho, às vezes a gente olha para trás e vê se não é melhor voltar, ou se de fato vale a pena ir para frente. Eu tenho a convicção de que vale caminhar para frente, mas nós temos que avançar mais ainda, acabar com a noção de unicidade sindical, de categoria profissional, e que a representação seja, de fato, para os associados e não para toda a categoria, porque isso estava diretamente relacionado com a contribuição obrigatória. No processo do trabalho, quem atua é usuário do sistema trabalhista, como advogado, empregador, trabalhador, percebeu uma maior valorização da demanda ética, responsável, e isso é absolutamente positivo para as relações produtivas. E quanto à hermenêutica jurídica, nós tivemos um avanço também, principalmente no parágrafo 1º e 2º do artigo 8º, que trata da interpretação das negociações coletivas, no sentido de a Justiça do Trabalho não praticar ingerências de conteúdo, não invalidar sistematicamente os acordos e convenções, também no pressuposto de que os sindicatos, quando negociam, o fazem no desinteresse do trabalhador, em fraude com as empresas, como se nós não tivéssemos gente responsável, séria, construindo uma negociação coletiva para pacificar os conflitos coletivos de trabalho. Então, foi também uma resposta à excessiva intervenção e ao excessivo paternalismo do Estado trabalhista, e com uma mão muito forte pela Justiça do Trabalho, mas não só por ela, mas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, e, numa certa medida, pela Advocacia do Trabalho, dando um freio também a essas questões. Mas vamos ao nosso assunto, que diz respeito a essas novas modalidades. A nova legislação amplia o leque de opções do modo de contratar
e nós vamos ter um painel sobre novos modelos de contratação, contrato intermitente, a tempo parcial que foi remodelado, o contrato, o teletrabalho, enfim, né, a terceirização agora ampliada. Mas também nós temos uma ampliação do cardápio no que tange a jornada de trabalho. E a primeira questão que se coloca é, como é que eu escolho a melhor opção? Assim como um cardápio de comida, e exceto quando a gente vai num restaurante que tem a opção arroz com feijão ou feijão com arroz, quanto mais opções nós tivermos, mais difícil é escolher. Agora, o que orienta a escolha? Seja num cardápio alimentar, seja num cardápio jurídico de modelos de jornada ou de contratação. É o propósito, é o plano que eu devo seguir. E toda empresa, toda organização, para falar a verdade, tem um plano, um planejamento estratégico, que é um processo. E, às vezes, a gente é levado a agir e depois reflete ou constrói um plano pela ação, quando o correto seria formular um plano e depois agir. Então, como é que se estabelece esse plano estratégico? Toda empresa, em maior ou menor grau, faz, antes de tudo, antes de começar, inclusive, e periodicamente na sua vida econômica, uma análise de cenário. No começo, se chama de plano de negócios, né? Eu vou analisar se o mercado comporta a atividade que eu quero estabelecer. Então, eu analiso as minhas forças e fraquezas, analiso as oportunidades do mercado, as ameaças do mercado e analiso se é possível, se vale a pena implantar aquela atividade econômica. Com base nisso, toda organização vai ter a sua missão, a sua razão de ser. Para que aquela empresa, para que aquela organização existe? Isso é permanente, isso vai orientar toda a sua existência. Periodicamente, contudo, a gente precisa recalibrar a visão. Eu tenho um propósito de vida, mas a cada etapa da minha vida, eu preciso reanalisar o que aconteceu e estabelecer novas visões. Toda empresa vai definir os valores pelos quais ela vai caminhar. Vai se pautar na ética, na exploração indiscriminada, no respeito ao consumidor, no respeito ao meio ambiente. Quer dizer, quais são os valores, os signos que vão orientar a trajetória dessa organização? A partir disso, né, se estabeleceu a identidade da organização. A partir dessas 4 dimensões ou perspectivas estratégicas, a empresa vai definir os seus objetivos estratégicos. E lá na perspectiva estratégica pessoas, nós podemos colocar toda essa relação com os trabalhadores. Inclusive, agora, com o desafio da lei de gestão e segurança de dados. Vai estar lá também nessa dimensão. A empresa vai ter que fazer um plano, vai ter que estabelecer qual o resultado que vai buscar, quais as metas, as métricas que vai utilizar, enfim, para alcançar também, naquela perspectiva, o cumprimento dessa nova legislação. Muito bem, se estabelecem os objetivos, as metas, a métrica, o resultado, enfim, se escreve um mapa estratégico, o plano. Agora ficou fácil. Se eu tenho plano, o meu agir, as minhas escolhas devem estar de acordo com o plano. E o nome disso se chama compliance. Conformação. Todos que vão agir na empresa devem se conformar com aquilo que foi estabelecido pelo plano. Né? E a governança corporativa vai fazer exatamente a gestão dessa conformidade. Então, como é que o gestor vai escolher se vai contratar turnos ininterruptos de revezamento, se vai contratar 12 por 36,
se vai contratar mediante acordo de compensação, banco de horas. O que vai definir isso? O plano. Não é porque eu tenho um cardápio mais florido que eu vou necessariamente exercitar. Eu preciso calibrar quais são as minhas necessidades alimentares, de proteína, carboidrato, sais minerais, etc. E aí eu vou escolher, dentro do cardápio, as opções de acordo com esse plano. Então, assim ficou fácil, porque nós temos já uma empresa, um plano, mas nada vai girar se a gente não tiver uma equipe motivada, alinhada, qualificada, para tocar essa embarcação e chegarmos no nosso objetivo. E a partir dessa visão, do meu ponto de vista, que nós devemos entender essas novidades flexibilizadoras do modo de contratar a jornada de trabalho. Nós não tivemos, assim, muitas novidades, é verdade, mas as novidades foram muito importantes, isso também é verdade. E eu vou procurar dizer para vocês por quê. Primeiro tema, o fim das horas em itinerário. Pode parecer pouco, né, a legislação ter retirado aquilo que já era uma exceção, porque o texto anterior já dizia, o tempo de deslocamento não é computado na jornada, exceto, mas às vezes a exceção adquire uma proporção tão grande e uma discussão tão grande que isso abarrotava e ainda consome muito da atividade da Justiça do Trabalho para definir se o local era de fácil acesso ou não, se era servido por transporte público regular ou não, se havia compatibilidade do horário com os turnos do trabalhador ou não. E, evidentemente, nenhuma empresa, de regra, pagava espontaneamente horas em itinerário. Isso sempre e normalmente era judicializado, né? Porque a empresa já entendia, olha, eu estou fornecendo o transporte gratuitamente, né, um conforto em relação aos trabalhadores que precisam usar o transporte público de baixíssima qualidade, como nós temos no Brasil. Então, esse horário, me parece que não é horário de trabalho. Então, isso sempre era judicializado, até que algumas convenções começaram a surgir, e a Justiça do Trabalho começou a julgar a validade dessas convenções, inclusive entendendo, muitas vezes, pela ilicitude do ajuste. Agora, a nova lei, de uma forma absoluta, acaba com essa discussão. Uma primeira discussão que surge é o seguinte: a nova lei, a partir de 11 de novembro de 2017, pode se aplicar aos contratos em curso? Essa é uma primeira discussão. E aí, enquanto o professor Osmar falava, eu me fortalecia nesse argumento. Eu falei, mas se a lei de tratamento de dados vai se aplicar nos contratos em curso, inclusive demandando aditivos e novos procedimentos, é da sistemática do direito brasileiro que a lei nova se aplica imediatamente às relações jurídicas em curso. Essa é a regra. O princípio da irretroatividade tem como balizas 3 elementos: a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito é aquele que se torna imutável, porque todas as suas condições materiais e formais foram exauridas a partir da lei vigente à época do ato. Então, evidentemente, um contrato já terminado, já rescindido, antes da vigência da nova lei, não sofrerá nenhum impacto, tanto da lei trabalhista nova, nem da lei de tratamento de dados. Mas os contratos em curso, sim, terão a lei nova aplicável, resguardados, evidentemente, uma série de variáveis aí do mundo concreto. Outra novidade quanto ao ajuste.
O banco de horas, que antigamente só podia ser feito por negociação coletiva, com a vigência de, no máximo, 1 ano, pode ser feito por acordo individual, além, evidentemente, da negociação coletiva, quando o período não ultrapassar 6 meses, que é um prazo para lá de bom, porque muitas negociações coletivas nem chegam a isso. Então, hoje é possível, por um acordo individual, escrito, e aqui não pode ser banco de horas tácito, nem banco de horas expresso verbal, tem que ser expresso escrito. Nenhum problema. Parece que quem vai estabelecer um banco de horas, o mínimo que deve fazer, de fato, é ter um documento escrito. Mas isso autoriza que a empresa, então, diretamente com seus trabalhadores, possa ajustar isso. Isso me parece que vai ao encontro da realidade. Porque quando a gente, no direito do trabalho, doutor Gustavo, a gente analisa sempre essa dicotomia do empregador e do empregado, e a visão sempre que vem à mente é uma coisa até meio maniqueísta. Há um lado bom, há um lado ruim, há um lado forte, há um lado fraco. Se a gente olha a realidade, a gente vai ver que a grande maioria dos empregadores brasileiros são pequenos empregadores, são pequenas empresas. Das mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil, praticamente 1/3 é de MEI, microempreendedor individual. Se a gente soma o microempreendedor, o microempresário, o pequeno, etc., isso passa de 90%. Quer dizer, o grande capital, que não foge também de todo o seu plano estratégico, necessidade de motivação da equipe, etc., representa um percentual muito pequeno. Então, para a grande maioria das relações produtivas no Brasil, demandar um ajuste coletivo para banco de horas, muitas vezes se tornava impossível. Então, a lei parece que dialogou bem com a realidade nesse aspecto. Um outro ponto que foi alterado também é o acordo de compensação. E diz a lei que é lícito o regime de compensação estabelecido também por acordo individual. Notem que no acordo de compensação pode ser tácito ou escrito, mas evidentemente que pode ser também um expresso falado, porque se pode ser tácito, pode ser falado ou pode ser escrito. Desde que no período de 1 mês. Antigamente, essa possibilidade se restringia ao período de 1 semana. E o que acontece hoje? Por exemplo, uma loja que trabalha numa determinada cidade, em que o fluxo de dinheiro, como acontece nos bancos, os dias de pico, né, os primeiros 10 dias do mês, os últimos 5, depois do dia 15, uma loja também pode passar por essa sazonalidade mensal e pode ajustar com seus trabalhadores um acordo de compensação, em que, por exemplo, nos primeiros 10 dias do mês, a jornada seja prorrogada, sempre até o limite de 10 horas, e haja uma compensação, não na mesma semana, mas que a compensação se dê, por exemplo, nas últimas 2 semanas do mês. Isso passou a ser possível pela nova legislação. Podem coexistir os 2 sistemas, acordo de compensação e banco de horas? Sim, é possível, acontece, e o Judiciário, o TST, já validou a possibilidade de coexistência de banco de horas e acordo de compensação. Então, é possível, no modelo tradicional, a supressão do trabalho ao sábado, a distribuição dessas horas durante a semana, agregando mais 30, 40 minutos, conforme, enfim, a jornada, e, ainda assim,
estabelecer a possibilidade de, além do acréscimo decorrente da compensação, permitir que o trabalhador ainda trabalhe um pouco mais a título de banco de horas. Isso é possível, desde que respeitada a jornada diária máxima de 10 horas. Então, isso é possível, desde que, evidentemente, os dois sistemas tenham sido estabelecidos, observando-se seus requisitos de validade. Também, sob acordo de compensação, estabelece a nova legislação que eventual nulidade, irregularidade do acordo de compensação não gere o pagamento da hora cheia, mais o adicional. Fica claro que qualquer irregularidade no acordo de compensação, mas desde que tenha havido, de fato, a compensação, gera para o trabalhador a percepção somente do adicional em relação à hora que ele trabalhou a mais, mas que foi compensada. Isso pode parecer meio banal, mas ontem, na sessão da SDI 1, se travou um debate prolongado a respeito exatamente desse tema. Porque a súmula 85, que trata de acordo de compensação e que foi, com o tempo, agregando uma série de outros itens, prevendo o banco de horas, caso de autorização da autoridade do Ministério do Trabalho, quando se trata de trabalho insalubre, etc., tem um dispositivo que diz que as horas extras habitualmente prestadas invalidam o acordo de compensação porque houve um descumprimento material. Então, se eu estabeleço um acordo de compensação, desde que não haja banco de horas, evidentemente, porque se houver, aí o excesso, a jornada, o banco de horas está autorizando isso. Mas, se não há o banco de horas, a invalidação gera o pagamento somente do adicional. A discussão diz-se respeito a uma outra situação de invalidade do acordo de compensação, quando em atividade insalubre, sem a autorização, a inspeção e autorização da autoridade de fiscalização. As teses debatidas foram nesse sentido. Olha, se não há autorização, o acordo é nulo, ato nulo não pode gerar efeito, logo, se retornam as partes ao estado anterior e o trabalhador deve receber como hora extra cheia as horas além da 8ª diária. Uma outra tese defendeu que, não obstante a invalidade, a nulidade do acordo de compensação, quanto a isso não havia discussão, o fato de ter havido a compensação tinha gerado para o trabalhador, assim como o pagamento, a compensação tinha gerado para ele um benefício econômico. E esse benefício econômico não poderia ser desconsiderado. Esta foi a tese. Mesma coisa, eu faço um contrato de compra e venda com menor de idade. É um absolutamente incapaz, o ato nulo, mas se eu dei, por exemplo, um sinal, alguma coisa, desde que haja a boa-fé, ninguém pode ter um enriquecimento sem causa. Isso deve ser considerado quando se voltam as partes ao estado anterior. Infelizmente, e para resumir, prevaleceu na sessão a tese de que, no caso de não observância da autorização prévia, o acordo é nulo e o empregado tem direito a receber a hora cheia mais o adicional. Então, hoje, com a nova legislação, ficaria claro que, nessa hipótese, como todas as outras, seja por invalidade material, seja por invalidade formal, aquilo que foi de fato compensado deve ser considerado e o empregado receberá tão somente o adicional.
E arremata ainda dizendo, olha, a prestação habitual de serviços não descaracteriza o acordo de compensação, que é aquilo que ele compensou, ele já reduziu no outro dia, e aquilo que ele trabalhar mais recebe como horas extras ou cômputo do banco de horas. Uma outra discussão que travamos na sessão anterior da SDI1 diz respeito à redução do intervalo intrajornada com autorização da autoridade de fiscalização e a compatibilidade da redução autorizada com o acordo de compensação. Processo de Santa Catarina, de uma empresa de Jaraguá do Sul, Metal Mecânica. Eu atuei lá como juiz substituto e pude perceber e levei na sessão, foi ontem também, levei para a sessão a minha experiência de ter atuado lá. Eu falei, olha, eu conheço a cidade, conheço as relações, conheço as indústrias. Lá, como aqui, em várias cidades, as pessoas vão de bicicleta para o trabalho. Na frente da fábrica tem aquele monte de bicicleta estacionada. Enfim, as cidades, até onde eu conheci, não tinha problema de mobilidade assim tão grave que impedisse as pessoas, né? E o que a empresa estabeleceu lá? Estabeleceu, mediante autorização da autoridade, a redução do intervalo para 30 minutos, cumprindo aquelas exigências todas de refeitório, etc. E, por acordo coletivo, acordo de compensação para não trabalhar no sábado. Então, de segunda a sexta, se trabalhava além de 8 horas, com um intervalo de 30 minutos. O que foi debatido foi isso. Se o parágrafo 3º do artigo 71, que diz que, no caso de redução do intervalo, não pode haver acréscimo da jornada, se entendeu, por uma maioria muito apertada, contra, evidentemente, o meu voto e de outros ministros, prevaleceu a tese de que o acordo de compensação anularia a redução e teria que se pagar a hora cheia do intervalo suprimido. Então, isso também, essa discussão acaba com a nova legislação, para vocês verem como são mudanças sutis, mas de grande impacto na geração de segurança jurídica. Jornada 12 por 36, era uma jornada que a jurisprudência, num primeiro momento, não validava, começou-se a se construir uma jurisprudência autorizando, até que súmula do TST autorizou a jornada 12 por 36 mediante negociação coletiva. A nova lei traz agora, do ponto de vista legal, a autorização para isso, e foi além. Permite a jornada 12 por 36 por acordo individual. A medida provisória 808 quis voltar para a negociação coletiva, mas ela caducou e permanece hoje no nosso sistema a possibilidade, também mediante acordo escrito, da adoção da jornada 12 por 36, observando-se ou indenizando-se o intervalo, que é comum já nas negociações do setor, o pagamento indenizado, porque não tem nenhum sentido que no meio de um turno de 12 horas à noite, o trabalhador, né, nem gostaria de interromper aquilo para depois ficar mais 1 hora. A remuneração mensal, no caso da jornada 12 por 36, já abrange o descanso semanal remunerado, já abrange os feriados, e são considerados compensados os feriados e a prorrogação do trabalho noturno, que era uma outra discussão. Aquela jornada das 19 às 7, a partir das 5 da manhã, seria prorrogação, então teria que reduzir e pagar o adicional. A lei também acabou com essa discussão, dizendo, olha, na 12 por 36, quando se trabalha à noite e prorroga a jornada, já está compensado no próprio sistema
de jornada 12 por 36. No caso da jornada 12 por 36, em atividades insalubres, a nova lei retira a necessidade de inspeção e autorização prévia da autoridade de fiscalização. Retira isso. Pode fazer diretamente, por acordo individual, sem essa necessidade. Isso atende o trabalho não só de vigilantes, mas também a jornada 12 por 36, no segmento de saúde. Julgando na SDI 1, há 2 semanas, um caso de jornada 12 por 36, em que não havia negociação coletiva, então não se discutia que a jornada era inválida, a discussão recaiu. O domingo, não os feriados, que aí tem que pagar mesmo, mas os domingos já estariam compensados pela própria jornada ou teria que pagar o domingo? A SDI 1 do TST entendeu, também por uma apertada maioria, que no caso de ausência de negociação coletiva, deve-se pagar em dobro os domingos trabalhados. Ainda que o sistema tenha o trabalho em um domingo sim, um domingo não, numa semana 3 dias, na outra semana 4 dias de trabalho. Com a nova legislação, isso fica resolvido também. O intervalo intrajornada, agora se estabelece o caráter indenizatório e somente do período suprimido. Porque até a nova lei, muitas vezes, se o empregado gozasse um período de 50 minutos de intervalo para almoço, pela jurisprudência, a empresa teria que pagar 1 hora, o período integral, com o adicional e reflexos em todas as verbas trabalhistas. Então, agora a legislação, talvez por uma questão mais equânime, porque não dá para tratar do mesmo jeito a empresa que sonega o intervalo com aquela que, por uma questão operacional, concede 55 minutos, do mesmo modo. Então, paga-se aquilo que foi suprimido, e não o tempo integral. A Constituição traz esses limites, autoriza a flexibilização por acordo ou convenção coletiva, também por negociação coletiva, autoriza a adoção de jornada de até 8 horas, isso está em súmula do TST, no caso de turnos ininterruptos de revezamento. No inciso 26 do artigo 7º, a Constituição reconhece os acordos ou convenções coletivas, mas nós temos sistematicamente a Justiça do Trabalho, por vários motivos, invalidando acordos coletivos e convenções coletivas. De um modo geral, as questões constitucionais trabalhistas não chegavam ao Supremo, porque o TST é o único tribunal superior que analisa a matéria constitucional. E o Supremo sempre respeitou essa autonomia do TST em julgar as questões constitucionais trabalhistas. Até que um dia, lá em Santa Catarina, surge uma questão intrincada do PDI do BESC. O BESC, em vias de incorporação pelo Banco do Brasil, passa por um processo prévio que demandou um desligamento, né, um enxugamento da sua estrutura funcional. O BESC apresenta o plano, os trabalhadores manifestaram interesse em aderir ao plano, o sindicato não quis firmar o acordo coletivo, pelas suas razões, mas a categoria foi, o doutor Gustavo lembra disso, inclusive para frente da sede do tribunal, pedir
a aprovação da negociação coletiva. E o sindicato, evidentemente, porque representa os interesses, firmou o acordo. Isso gerou a adesão ao PDI por alguns empregados, o recebimento dos valores correspondentes, eram valores expressivos, e, em seguida, os trabalhadores, mesmo com cláusula de quitação, entraram com ações trabalhistas. A Justiça de Santa Catarina, porque acompanhou o processo, fez o que na época, hoje a gente entende assim, mas na época não existia, fez um distinguishing, uma distinção da súmula 330 que fala da quitação. Dizendo, nesse caso, por essas circunstâncias, eu vou validar a quitação. A quitação foi válida. Não tem mais direito a reclamar outras parcelas. O Tribunal de Santa Catarina confirmou essas decisões e o TST, evidentemente, porque é obrigado a cumprir as suas súmulas, aplicou a regra geral, dizendo, olha, aqui não houve quitação, baixa-se tudo para julgar o pedido, a questão de mérito. O tema chegou no Supremo, e o Supremo firmou uma tese em sistema de repercussão geral, no sentido de validar a negociação coletiva. E disse o seguinte, olha, é válida a quitação em PDI, quando está previsto em acordo coletivo, que prevê a quitação, e o ato de adesão também prevê a quitação. Então, ali, há quitação mesmo. Só que o Supremo, ao julgar essa questão do PDI e do BESC, se baseou numa razão de decidir, numa ratio decidendi, que é o pressuposto por que decide. E o pressuposto pelo qual o Supremo assim decidiu se baseou em alguns itens que nós vamos transcrever. Porque logo em seguida foi para o Supremo um recurso extraordinário discutindo a validade da redução das horas em itinere mediante negociação coletiva. Ou seja, é possível a negociação coletiva reduzir a hora em itinere para 1 hora, para menos da metade do que seria o tempo de deslocamento? Isso chegou ao Supremo. Monocraticamente, o ministro Teori Zavascki decide o seguinte, olha, a negociação coletiva vale porque eu me baseio na ratio decidente do voto condutor do relator daquele caso do BESC. E lá ele assentou, primeiro, a Constituição reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. Essa foi uma razão. Segunda razão, tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Outra razão, atribuiu ao sindicato a representação da categoria, impôs a participação dos sindicatos nas negociações coletivas e assegurou em alguma medida, a liberdade sindical. Continua, ainda como mais uma coluna de sustentação dessa decisão. A Constituição de 88 prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador contribuirá para a formulação das normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho. No âmbito do direito coletivo, não se verifica a mesma assimetria de poder presente nas relações individuais. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites da autonomia individual, que, inclusive, com a nova legislação, foi fortalecida. E continuou ainda, usando a ratio decidendi daquele caso do BESC, no que tange a negociação coletiva de horas em itinere.
não deve ser vista com bons olhos a sistemática invalidação dos acordos coletivos de trabalho com base em uma lógica de limitação da autonomia da vontade exclusivamente aplicável nas relações individuais de trabalho, porque lá, sim, nós poderíamos ter essa força econômica do empregador restringindo a autonomia da vontade do trabalhador individualmente concebido. E, com base nisso, monocraticamente, o ministro Teori Zavascki reconhece a repercussão geral daquele recurso extraordinário, porque violou a jurisprudência do Supremo e deu provimento ao recurso extraordinário para excluir da condenação o pagamento das horas em itinere. O trabalhador entrou com agravo regimental, e o agravo regimental, eu destaquei aqui uma parte que já estava na decisão monocrática, que diz o seguinte: é válida a norma coletiva por meio da qual a categoria de trabalhadores transaciona o direito ao cômputo das horas em itinere na jornada diária de trabalho em troca da concessão de vantagens de natureza pecuniária e de outras utilidades. O TST tem entendido, na sua grande maioria, que para aplicação dessa decisão do Supremo sobre horas em itinere, é preciso que o acordo ou a convenção traga especificamente qual é a vantagem compensatória. Eu tenho orgulho de dizer, porque sempre é mais fácil concordar com quem pensa igual a gente, que a quarta turma tem entendido por aplicar essa decisão do Supremo, partindo da seguinte premissa: pela teoria do conglobamento que o próprio TST incorporou, que significa dizer que, numa negociação coletiva, existem concessões recíprocas e que o processo de negociação, que é um processo árduo e continuado, se exterioriza por um documento, que é o acordo ou a convenção. Mas nenhum acordo ou convenção vai fazer uma tabela analítica dizendo que a concessão do aumento real teve a ver com a redução do adicional de noturno. Enfim, o acordo ou a convenção é um resumo do resultado da negociação. É inerente ao instrumento de negociação a concessão recíproca. Se ele abriu mão das horas em itinere, isso ele fez por conta de um outro benefício. E se não negociou bem, aí, na outra negociação, mas não se pode partir do pressuposto que a negociação não refletiu concessões recíprocas. Então, nós temos aplicado essa ratio. E mais, essa razão de decidir do Supremo, validando a negociação coletiva, deve ser aplicada a todas as situações de negociação coletiva. Sabem por quê? Porque imaginem se o Supremo teria que analisar, em repercussão geral, todas as cláusulas possíveis e imagináveis produzidas por negociação coletiva para dizer: olha, no caso do PDI do BES, que tem repercussão geral, vale a negociação coletiva, observe-se. No caso de horas em itinere, vale a negociação coletiva, observe-se. No caso de garantia de emprego pré-aposentadoria, vale a negociação coletiva, observe-se. Não tem sentido alguém imaginar que o Supremo teria que desenhar a validade de todas as cláusulas possivelmente estabelecidas por acordo ou convenção coletiva. Não tem sentido. O Supremo deu a ratio. Falou: olha, vale. Aquilo que for excepcional se invalide a partir de situações absolutamente excepcionais. E, nesse sentido,
teremos, ou já tivemos aqui um painel só sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, mas sobre o tema de jornada, a nova legislação também fortalece a negociação e amplia, dizendo, primeiro, que no exame das convenções e dos acordos, a Justiça do Trabalho observará o parágrafo 3º do inciso 8º, que estabelece um princípio de intervenção mínima na atividade negocial. Eu não vou poder dizer, como autoridade do Estado, se aquela negociação foi justa ou injusta, se foi boa, se está de acordo, se eu entendo que é assim. Não, quem tem que entender são as partes que negociaram e conhecem as suas realidades. Então, se pauta pelo princípio da intervenção mínima. Analisando critérios de licitude, capacidade e forma. Tanto que o artigo 611-A e B estabelecem essas mesmas premissas. E autoriza-se pela negociação coletiva pactos quanto à jornada, além daquelas já previstas na lei, há outras situações que o mundo prático pode demandar objeto de negociação. Aí sim, banco de horas anual, acima de 6 meses, fica na negociação coletiva. Os intervalos, agora diretamente negociados por negociação coletiva, respeitado o mínimo de 30 minutos, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, modalidade de registro de hora de trabalho, pode ser registro por exceção, pode ser anotação semanal, enfim, o que as partes deliberarem sobre metodologia de anotação de ponto passa a valer. Troca de dia de feriado, olha que maravilha, né? No comércio isso é uma discussão permanente, né? No final do ano, se tem convenção coletiva, enfim, isso já pode ser estabelecido antes do momento de tensionamento. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, inclusive sem a inspeção e autorização prévia do artigo 60. E por aí caminha. E, por fim, regras sobre a duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, segurança, porque a jurisprudência do TST usava como razão de decidir exatamente esse critério para dizer que os acordos coletivos não tinham eficácia. Muito bem, nós temos um mundo em transformação, um direito que se transforma, uma atuação que demanda inovação de todo mundo. A espécie humana não chegou até aqui sendo a mais forte, talvez, em certa medida, mais inteligente, isso pode ser questionado, mas uma coisa é certa, chegou aqui pela sua absoluta capacidade de adaptação. E é isso que se demanda hoje das empresas e dos profissionais. E o cenário que se espera, evidentemente que não é um cenário de tormenta, mas é um cenário em que o Estado, a legislação, a Justiça do Trabalho especificamente, possa contribuir para criar um cenário de previsibilidade dos negócios, de segurança jurídica e conformidade das práticas com a legislação, dando garantias de desenvolvimento econômico para garantir quem trabalha, que é fundamental, quem empreende e quem investe. E parece que com esse cenário nós vamos conseguir contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Obrigado. Acabou a bateria, isso. Aqui tem. Ministro Alexandre, muitíssimo obrigado e parabéns pela palestra. Eu estou um pouco feliz e, ao mesmo tempo, preocupado, porque o contingente de perguntas que chegaram até mim revela
a satisfação do público, né, com as duas palestras que foram proferidas, mas preocupado porque nós temos pouco tempo. Então, eu vou fazer um apanhado geral das perguntas. O doutor Osmar, por ter o privilégio de ter falado primeiro, já acessou e já respondeu algumas. Eu vou pedir depois para que aqueles que as fizeram retornem. Eu entrego que tem um resumo das perguntas, da resposta. Mas, doutor Osmar, uma pergunta que veio aqui, e que era uma das que eu estava formulando, feito pelo meu colega, doutor Flávio, diz o seguinte: avaliar a possibilidade de inclusão em convenção coletiva de trabalho de cláusula estabelecendo que a Lei 13.709, de 2018, não se aplica às relações de trabalho entre empregados e empresas da referida categoria. E a minha pergunta, ela vai nesse sentido, e não só não se aplica, ou regular a aplicação. Acho que para aqueles empregados ou aquelas empresas daquela categoria, a comunicação de informações poderia ir além daquilo que a legislação está regulando. Pergunta super oportuna. Começo pela tua, que é mais ampla. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o acordo da convenção coletiva, eles podem estabelecer determinados parâmetros, sim, até porque eles vão aderir ao contrato individual. Agora, eles podem ir até um certo ponto, mas eles não podem, algumas questões, por exemplo, consentimento específico para dado sensível, etc. Algumas questões são tão específicas que não podem depender apenas de uma norma coletiva. Agora, do ponto de vista, se eu posso ter uma normatização por parte, por exemplo, de uma associação, e posso entender que aquilo, do ponto de vista de se tornar uma norma interna, pode se tornar uma norma interna que vincule a empresa, eu posso, convenção coletiva, sem dúvida. Agora, com relação a afastar a aplicação em si, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que ainda, vamos analisar do ponto de vista lá do 611 e tal, eu tenho dúvidas se autorizaria, muito embora a valorização do acordado sobre o legislado seja uma realidade, como o ministro Alexandre bem falou, mas eu acho que ela extrapola um pouquinho o âmbito da intenção da norma ser apenas do ponto de vista do trabalho. Então, ela é cogente porque ela envolve uma segurança mais ampla, e a legislação, ela dá a entender, né, quando ela diz, artigo 3º, aplica-se a qualquer operação, tal, e aí, no final, ela dá a entender no artigo, eu até anotei aí, no 60 e... ela dá a entender no artigo 64, que eu posso ter, e aí eu volto para outra pergunta, eu posso ter, eventualmente, outras normas que acresçam a preocupação com a segurança em si, mas não que retirem, porque ela diz que isso não exclui outras, etc. E tal. Então, eu acho que excluir da aplicação, pelo escopo da norma, eu acho que é difícil. Agora, trazer uma previsão para auxiliar as empresas individualmente, em razão da adesão ao contrato individual, e para, eventualmente, acrescentar, eu acho que sim. Então, outra pergunta direcionada ao doutor Osmar, eu vou fazer para ele, doutor Alexandre, para dar tempo de Vossa Excelência respirar um pouco. Na reforma da Previdência, aposentado não terá depósito do Fundo de Garantia. Posso abrir processo de seleção para aposentados? É discriminatório? A princípio, se pensaria que não, né? Porque eu estou pegando uma categoria em tese, ou uma, não categoria no sentido técnico, mas uma parcela da população que é uma parcela que não tem uma vantagem, né, de ser contratado, e estou tentando incluí-los. Então, seria uma forma de inclusão. E esses programas de inclusão são muito sempre valorizados. Agora, eu colocar como, porque a disposição sobre a discriminação, ela diz que... ela coloca como um princípio, né, que eu não posso realizar nenhum tipo de tratamento para fins discriminatórios, etc. Eu confesso que eu fico com uma preocupação de, eventualmente, muito embora seja uma categoria que precise de uma inclusão maior, mas em razão de ser um benefício expresso que as empresas estariam tendo, que se por acaso não se poderia pensar que a discriminação estaria invertida, mas é uma situação delicada, porque em geral se pensa o contrário, é uma forma de incluir, mas será que eu não estou também causando uma discriminação para um benefício exclusivamente financeiro meu? Né? Então eu fico preocupado, eu não arriscaria. Agora, por outro lado também,
eu não colocar não especificar tanto no momento da seleção. Eu recebo 1.000 currículos e contrato 200 aposentados, eu também eventualmente posso ter um outro problema, não de acordo com a lei, mas um outro problema. Mas eu confesso que eu acho arriscado uma discriminação invertida em razão do objetivo específico apenas. Ministro Alexandre, uma pergunta. As duas perguntas que chegaram para Vossa Excelência são muito parecidas, todas elas, e a minha também, vinculada à adoção da jornada 12 por 36. A primeira delas aqui fala sobre a possibilidade da contratação do regime 12 por 36 nos trabalhadores domésticos, empregador, pessoa física. Nos domingos e feriados, essa mesma pergunta, tem que pagar dobrado, enfim. A outra pergunta vem no mesmo sentido, sobre o pagamento aos domingos e feriados. E nesse bojo, ministro, a minha pergunta a Vossa Excelência vem de uma preocupação. Há um ano atrás, eu ouvi uma palestra do ministro Cláudio Brandão falando da clareza da inconstitucionalidade do dispositivo da CLT que faculta a adoção individual da jornada 12 por 36, diante da previsão constitucional de que o limite de jornada é de 8 horas. Tivemos aquela medida provisória que acabou caducando, que alterava o texto da CLT e mantinha aquela previsão que era jurisprudencial, de que a validade do 12 por 36 apenas pela via coletiva. Se há alguma segurança jurídica, mas o que se discute, porque não temos ainda uma manifestação clara do TST nesse sentido, se é que se discute, o que se discute sobre a constitucionalidade do acordo individual 12 por 36, e aí particularmente essas duas questões aqui dos domingos e feriados e do trabalhador doméstico. Bem, de uma forma muito sucinta, a lei não trouxe qualquer restrição quanto à adoção da jornada 12 por 36. Como também no trabalho intermitente, era até de se esperar que a lei trouxesse uma anotação de que a jornada do trabalho intermitente poderia ser adotado, observando-se a natureza da atividade do contratante, a partir exatamente do seu plano, tipo de atividade, sazonalidade, etc. Mas a lei não quis entrar nessa seara exatamente para impedir que ações judiciais fossem propostas exatamente para discutir o motivo, né? E a teoria das causas determinantes, né? Se contratar só aposentado com a finalidade de economizar, não pode. Agora, contratar para incluir pode. Então, as relações humanas são muito informadas por intenção. Então, se a intenção é boa e se faz de uma forma legítima, isso vale. Então, o empregador doméstico pode? Em tese, pode. Não obstante o trabalhador doméstico ter a sua regulamentação específica, a sua lei complementar específica, não ser regido exclusivamente pela CLT, mas sempre houve um diálogo dessas situações. A questão não sei se o empregador doméstico vai contratar só porque pode, né? Aquela velha pergunta. Mas, enfim, em direito também a gente nunca tem uma segurança absoluta. No mesmo sentido, a contratação individual da jornada 12 por 36. Há uma tendência do direito brasileiro validar esse tipo de jornada, validar uma série de outras regras de flexibilização, e a Constituição me parece que não é tão assim restritiva nesse ponto. Então, eu não vejo, ao contrário, e aí os debates no TST são muito ricos por isso, porque as convicções, às vezes em sentido contrário, são tão firmes que quem não está absolutamente convencido pode até balançar. Mas eu não vejo uma inconstitucionalidade flagrante nesse sentido. Então, agora, claro, o risco existe? Existe. A boa notícia, no sentido, não de boa notícia para uma parte ou para outra, uma boa notícia no que tange a segurança dos contratos, e isso que é importante, é que a ação judicial terá um risco, um ônus, tanto para quem demanda como para quem é demandado. Então, parece que isso vai servir como um freio a sinalizar de que as partes devem observar aquilo que livremente pactuaram. Muitíssimo obrigado, ministro. Eu peço desculpa aos
aos participantes que fizeram 2 perguntas para o doutor Osmar. Elas estão respondidas aqui. O doutor Osmar se colocou à disposição de vocês para esclarecer e tirar as dúvidas que foram feitas pela pergunta. Eu quero chamar para entregar um mimo aos palestrantes o doutor Ibrahim, o doutor Bom e a doutora Isabel, por favor. A mim também, né, que eu recebo um mimo. E a todos, muitíssimo obrigado, e acho que sem intervalo a gente já passa para a próxima palestra. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo, obrigado pela condução dos trabalhos. Mais uma vez, nosso agradecimento ao ministro Alexandre Luiz Ramos e também ao advogado Osmar Paixão Cortes. Lembrando aos senhores que, ato contínuo, teremos mais um painel, e aí então teremos um intervalo para um coffee break, e depois a palestra de encerramento da nossa programação na tarde desta sexta-feira.